tiveram, a gente aprendeu aí ontem. Se vocês puderem cantar, crianças, vocês vão me ajudar. Então vamos lá, então? É assim. Yalabana, 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 Barnalotiman. E depois Jesus é bom. Barnalotiman. Ele é bom demais para mim. Barnalotiman. Man é para mim, tá? Timan, para mim. Então vamos lá? Isso, Barna, tá? Então todo mundo agora, a igreja vai cantar junto comigo. Vamos lá? Isso, Barna, isso, Barna, isso, Barna, isso, Barna, isso, Barna, isso, Barna, Barnalotiman. Aí ele me deu a vida, tá? Ele me deu paz. Mãe nama dundu, vida é dundu. Mãe nama jam, me deu a paz. Mãe nama harito, me deu amigos, tá? Então vamos lá então. Mãe nama dundu, mãe nama dundu. Mãe nama jam, mãe nama jam. Mãe nama harito, mãe nama harito. Barnalotiman. Então, essa é a língua Wolof, né, que é a língua comercial do Senegal. Então, assim, de todo o país, praticamente, se você chegar e você falar Wolof, as pessoas vão entender, mesmo quem não é Wolof. Uma das particularidades de África é que, normalmente, as pessoas falam várias línguas. Às vezes o pessoal fala dialeto, mas na verdade não é um dialeto, é língua mesmo. Tem toda uma estrutura gramatical, a língua escrita. E no Senegal, em torno de mais de 17 línguas, elas têm porções da escritura sagrada e elas têm a sua grafia própria, tá? E uma dessas línguas é o Wolof, que é a língua mais falada do Senegal. Hoje nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus, mas eu também quero trazer um pouco do meu testemunho. Como que uma menina, né? Agora não é mais menina não, já está quase velhinha, né? Está quase ficando velha, mas não chegou lá ainda, né? Mas como que Deus tira alguém lá do Vale de Jequitinhonha? Eu sou do Vale de Jequitinhonha, nós somos de Jacinto. Quem já ouviu falar de Jacinto? Quem já ouviu falar? Oxi! Os amigos de Ju, tudo já ouviu falar de Jacinto. Né? Aí o Léo até achou uma menina lá de Jacinto e se casou com ela, né? Então pronto. Então eu sou de Jacinto, né? Nós somos de Jacinto, Ju é minha irmã. Então como que Deus faz? Como que Deus tira alguém lá de Jacinto, né? Traz para Belo Horizonte, chama lá em Jacinto ainda e envia lá para o Senegal. É uma menina que com problema físico, que as pessoas não acreditavam muito e que muitas pessoas questionaram mesmo ir para a África por causa das dificuldades, das limitações físicas. Mas como é que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Um dos versículos assim da minha confirmação e se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que fala que Deus chama as coisas, Deus chama aquilo que não é, aquilo que não são, né, para confundir aquelas que são. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tudo para mostrar que a glória é para Ele. A glória não é nossa. Nós não temos glória nenhuma. Toda a glória vai para Ele. Mas, enquanto nós vamos estar meditando na palavra, a gente vai estar trazendo um pouco do nosso testemunho. Vamos então abrir a nossa Bíblia em João, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 13. João 13. O texto que nós vamos estar meditando hoje está em João 13, o capítulo 3, até o versículo 20. Nós vamos estar lendo alguns versículos, voltando, relendo de novo, e assim a gente vai dando corpo à nossa mensagem. Amém? João 13, capítulo
né, o capítulo 13, o versículo 3 até o 20. Vai estar a palavra que nós vamos estar meditando. Mas no versículo aqui, nós temos o versículo aqui que vai ser assim, o nosso carro mestre, que é o versículo 13, que diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E o 14, presta bem atenção. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então a nossa mensagem, ela está dividida, né? Do versículo 3 até o 11, nós encontramos Jesus dando o exemplo. Do versículo 12, tem essa pergunta que Jesus faz para os discípulos: compreendeis? E do versículo 13 até o versículo 18, nós encontramos Jesus ensinando essa lição extraordinária de humildade para os discípulos. Então, dando o exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 7, nós não vamos ler, mas eu vou só falando com vocês, nós encontramos a descrição de Jesus, que se esvazia da sua glória. Filipenses fala para nós, ele se esvaziou da sua glória, ele deixou tudo e veio para a terra, para estar dando a vida por nós. Então Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo, dando o exemplo. Então ele aqui, nesse versículo, né, a partir do versículo 3, ele fala assim para nós. Vamos ler aqui. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E o versículo 11, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que ele diz: nem todos estáis limpos. Jesus dando o exemplo. Nós sabemos aqui, né? Ele aqui sabendo que o tempo de retornar ao Pai era chegado. E aí eu gosto de imaginar essa cena. Jesus, os discípulos, era um momento muito especial. Os discípulos ainda tinham muita contenda, muitas questões no coração. E Jesus, naquele momento tão particular, o que Jesus faz? Ele reúne com os discípulos para comer a ceia. Os discípulos, eu acho que eles não tinham ideia plena do que estava acontecendo ali. Mas nós podemos imaginar a cena. Jesus tirando, né, as suas vestes. Quando a gente vê filmes sobre Jesus, a gente vê, normalmente veste como vestidão. Lá no Senegal é muito normal isso. Os homens vestem muito aquelas roupas longas e depois vestem eles chamam o grande bubu, uma roupa bem grande por cima, que é a roupa mais bonita, mais encorpada. E foi isso que Jesus fez. Ele retirou aquela parte de cima da roupa. E Jesus começou a fazer algo que era feito por os escravos menores na casa. Jesus, a Bíblia fala aqui que ele deitou água na bacia. Depois de tirar a roupa, ele cingiu a cintura com a toalha, ele deitou água na bacia
e ele começou a lavar os pés dos discípulos. É uma cena extraordinária, porque ele é mestre, porque ele é o Senhor. Mas ele estava fazendo o trabalho dos escravos, do menor escravo na casa. Era esse o trabalho que Jesus estava fazendo. E nós encontramos Jesus aqui fazendo isso, né? E aí a gente vê os passos. Ele servindo a água, passou a lavar. E aí ele ensina um princípio. Ele ensinou aqui um princípio muito importante. Ele falou assim: já estáis limpos pela palavra, no versículo 10. Porque pela palavra de Deus nós já estamos limpos. Porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos lava. Então, e ele não excluiu ninguém. Jesus não excluiu ninguém. Ele sabia que nem todos estavam puros. Mesmo escutando a palavra, tinha um que o coração estava totalmente voltado para outra coisa, que estava cheio de traição. Mas Jesus Cristo não excluiu ninguém. E ali, nesse processo de não excluir ninguém, ele lavou os pés. E ele serviu e espera. E Jesus Cristo mostra aqui que ele não excluindo ninguém, ele serviu e espera que nós também venhamos servir. Ele aqui nos dando o exemplo. E Jesus Cristo, ele nos dando o exemplo de serviço, né? Então assim a gente vê assim desculpa usar a vida de vocês. Esse casal pastoral criou os filhos, tinha uma vida lá em Belo Horizonte, e de repente eles, ouvindo a chamada de Deus, eles vieram aqui para servir, porque eles estão seguindo o exemplo de Jesus. E todos nós, Deus pede alguma coisa. Eu me lembro que quando a minha chamada aconteceu de uma maneira bem assim, um pouco inusitada. E às vezes as pessoas ficam esperando alguma chamada assim. Mas não, todos nós somos chamados para servir. Mas de algumas pessoas, Deus revela a chamada de uma maneira um pouco diferente. Eu cresci numa família muito católica, morando na roça, mais católico. Eu me lembro bem pequenininha, né? Nós éramos os 4 primeiros filhos, nós somos uma família de 7, papai e mamãe. Eu me lembro eu de joelhos, papai e mamãe sentados na cadeira, e nós de joelhos, e eles ensinando a gente a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, antes de dormir. Então, essa era uma rotina, de 15 em 15 dias, rezava o terço. Então, era uma família muito católica. Não ia muito na igreja não, ia quando ia batizar os filhos, né? Quando tinha um filho, nos primeiros anos, né? Todo ano eu tinha que ir na igreja, porque veio filho de ano em ano, todo ano teve um filho. Aí depois de uma pausa de 5 anos, depois veio mais 3. Aí depois todo ano de novo tem que ir na igreja para batizar os 3 próximos que vieram, né? E Josué é a caçula. Então era assim lá em casa. Era uma família muito católica, né? E achava assim, nós nascemos nessa lei, nossos filhos nasceram nessa lei, os nossos avós nasceram nessa lei, e todo mundo vai morrer nessa lei. E quando eu tinha 12 anos, alguém falou de Jesus para mim. E eu fiquei apaixonada por Jesus. Eu fiquei apaixonada por Jesus. E eu fiz assim, eu encontrei, esse é o caminho. Aí não podia ser crente, porque a família tinha nascido na lei dos católicos, tinha que morrer na lei dos católicos. E aí começou um processo. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha muito questionamento no meu coração. Eu ficava me perguntando, eu não sentia paz. Porque eu ficava pensando assim, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Para onde eu irei? E eu não tinha certeza de salvação. Quando eu tinha 15 anos, no auge dos meus conflitos, perguntando para Deus, eu li a Bíblia, eu li o Novo Testamento, eu aprendi que eu poderia, quem me evangelizou quando eu tinha 12 anos, falou comigo, você pede a Deus, quando você lê a Bíblia, você pede a Deus para Ele falar com você, que Ele fala. E eu orava e pedia a Deus, e Deus falava comigo. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu tive um sonho. Eu acho que no meu sonho, eu sonhei que eu estava caminhando um caminho muito estreitinho. Eu estava, talvez porque quem me evangelizou era crente da Assembleia de Deus. Então
uma ideia que eu tinha de ser de crente, que tinha que vestir saia, e no meu sonho eu estava de saia, e andando com uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia na mão, e na minha outra mão Jesus segurava. E eu caminhava por aquele caminho estreito, e Jesus falava comigo. E naquele sonho, eu sentia a paz que eu não conhecia, a paz que eu tanto ansiava no meu coração. E aí, quando eu acordei, de manhã, o meu coração estava leve, e eu sentia realmente que Jesus Cristo era o único caminho, e que eu precisava servir Jesus. Quando eu estava com 18 anos, aconteceu muita coisa depois por causa desse sonho, porque eu ousei contar o sonho, e eu falei que iria ser crente. Quando eu tinha 18 anos, veio um pastor missionário de Rio de Janeiro para trabalhar com evangelismo em Jacinto. E quando ele chegou em Jacinto, ele começou a procurar um lugar para alugar, e bateu na minha porta. E ali ele se apresentou como pastor evangélico. Eu nunca tinha conversado com um pastor na minha vida. Eu fiquei extasiada, porque eu tinha tanta pergunta, mas tanta pergunta. E eu despejei a todas aquelas perguntas nele. E eu lembro que lá no Senegal, quando eu estava no Senegal, trabalhando no Senegal, e mesmo aqui no Brasil, muitas vezes eu pedi ao Senhor: Deus, me faça encontrar com pessoas que estejam tão sedentas quanto eu estava quando aquele pastor encontrou comigo. Porque eu acho, pastor, não tem maior alegria no coração do evangelista do que encontrar uma pessoa que está assim: pelo amor de Deus, me dá água, eu quero. E eu estava daquele jeito, né? E ali ele conversando comigo, e ele, foi a primeira vez, eu li a Bíblia, eu imaginava eu aceitando Jesus. Na verdade, o Espírito já estava falando comigo e eu não sabia, não entendia. Mas eu imaginava, eu lia muito livro dos Atos dos Apóstolos, eu não tinha um esqueminha de leitura bíblica. Eu falava: Jesus, fala comigo. E Jesus falava, né? Esse era o único meio que eu conhecia. Viu, crentes? Mas a gente tem que aprender a ler a Bíblia corretamente. Tem um estudo bíblico. Graças a Deus o pastor ensina isso para vocês. Mas eu lia a Bíblia assim, e sempre caía em textos. Eu via muito Jesus enviando os discípulos. Eu lia sobre Jesus enviando os discípulos. Eu lia sobre os discípulos indo. Eu lia sobre os discípulos sendo perseguidos. E eu me imaginava sendo crente e indo para pregar o Evangelho, sem saber nada do que era ser missionário. Eu vi um modelo bíblico, e eu queria ser parte disso, mesmo sem ainda servir Jesus e sem ter contato com a igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E ali, depois, quando esse pastor veio, conversou comigo, ele falou comigo pela primeira vez: Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele vai te levar para uma terra muito distante para pregar o evangelho. Eu pensava em África? De jeito nenhum. Aí eu aceitei Jesus. Nos primeiros anos, nos primeiros meses, dias que eu aceitei Jesus, eu sempre sonhava eu no meio de pessoas pobres, pessoas negras e muita criança. Eu sempre via muita criança aos meus sonhos. E eu sabia que Jesus estava falando comigo sobre o meu chamado. E aí foi um processo que foi se passando, né? Depois de 2 anos de convertida, eu vim para Ribeirão das Neves. A minha família se mudou para Ribeirão das Neves. E eu, com aquela convicção que Deus tinha me chamado, me escolhido para ser missionária. E eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. O Ronaldo Lidório, missionário, missiólogo Ronaldo Lidório, ele sempre fala: nós temos que ser frutíferos onde Deus te planta. E desde o começo da minha conversão, pela graça de Deus, eu sempre tive o privilégio e também a responsabilidade, né? Aquele senso de responsabilidade que eu tinha que frutificar onde Deus tinha me colocado. E a primeira coisa, o meu primeiro alvo missionário foi a minha família. A minha família foi o meu primeiro alvo missionário. E aí, a minha família, aquela pressão toda, os meus pais não aceitando que eu era crente, aquela pressão toda. E meus pais moravam na roça e eu ficava na cidade para estudar. E um dia eu fui na roça, nos finais de semana às vezes eu ia. E quando eu cheguei lá, depois do almoço, eu gosto de tirar um cochilinho desde nova, depois do almoço. Depois do almoço eu tirei aquele cochilo deitado na cama da minha mãe. E eu tive um sonho. E no meu sonho eu via crentes chegando na casa dos meus pais para fazer o culto.
Aí eu abri o olho e falei assim, como é que é isso? Crente chegando aqui em casa para fazer o culto? Aí Deus falou comigo, eu conheci algumas passagens bíblicas, e Deus falou muito comigo em Atos 16, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Aquele dia eu falei assim, a minha família, Deus me deu esperança, ore, pode continuar orando que eu vou salvar. E Deus começou a trabalhar, e Deus foi trabalhando, falta só 2 irmãos para aceitar Jesus, nós somos 7, a minha mãe aceitou em 2004, já estava no Senegal, a minha irmã se aceitou em qual ano, Ju? 2010, Deus colocou na vida dela um marido maravilhoso, gente, ore com propósito. Porque, gente, deixa eu contar um testemunho. Isso serve muito porque vocês trabalham com casais. Eu orava muito para a conversão dessa menina. Porque para ela, desculpa, gente, a minha menina, é como se fosse a minha filha que eu nunca tive, eu nunca casei. Eu orava sempre, eu amei muito, muito apaixonada por ela, sabe? Nós éramos católicos, eu batizei ela, então ela me chama de Nidinha, os filhos dela me chamam de Nidinha, cismaram que eu sou a avó mais nova. Aí, então assim, eu orava muito pela conversão dela. E nada dessa menina converter, nada dela converter. Aí um dia eu falei com Deus assim, Deus, fala para mim, como que eu devo orar pela conversão de Joslane? Eu não sei mais como orar, não sei. Fala para mim. Aí Deus falou comigo assim, ora pelo esposo. Aí eu falei assim, o que é isso, Jesus? Como é que é essa história? Se um rapaz crente começar a namorar com ela, eu não vou confiar nele não. Como é que ele, crente, vai namorar com uma menina descrente? Aí o Espírito de Deus falou comigo assim, ora pelo esposo que o coração já esteja preparado para mim. Aí eu comecei a orar pelo esposo com o coração preparado. Aí eu lembro que quando ela começou a namorar com ele, ela ligou mandou uma mensagem para mim, não sei se ligou, como é que foi. Ela falou comigo, Dindinha, eu estou namorando, Dindinha. Aí eu comecei a orar, pela primeira vez eu senti paz, eu senti aquela paz, aí eu fiquei muito feliz. Aí eu vim no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, ela estava maior apreensão, aquela apreensão para eu conhecer ele. Aí quando eu conheci ele foi embora e ela ficou olhando para mim, ela chegou para mim, e aí, Dindinha, você sentiu paz, Dindinha? Você sentiu paz? Não era crente ainda não, né? Mas já estava falando igual crente. Você sentiu paz, Dindinha? Eu falei assim, nossa, Ju, que paz. Nunca senti paz com um rapaz que se interessou por você, que você interessou. Mas esse eu tenho paz. E aí o coração estava preparado. Aceitaram Jesus antes de se casarem. Aceitaram Jesus, casaram e Deus tem abençoado grandemente a vida deles. Orar com propósito, irmãos. E a nossa família é o nosso primeiro campo missionário. E Deus continua trabalhando. Eu falo assim, não aceito que se percam. Deus chamou todos. E aí, nós vemos aqui Jesus, né? Jesus Cristo com os discípulos aqui. Jesus Cristo, o que aconteceu com Jesus? Jesus diz aqui no versículo que eu li para vocês, que eu falei de Efésios, que Jesus Cristo, ele se esvaziou da sua glória. Jesus Cristo se revestiu de humildade e ele se colocou como servo. Ele se colocou totalmente como servo, para servir as pessoas, para realmente trazer a mensagem do Evangelho. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma pergunta muito assim no meu coração. Eu sei que Jesus já tinha falado que ia ser missionária, eu não entendia muito como é que isso ia acontecer. Eu nova convertida, mas eu sentia uma dívida de gratidão muito grande pelo que Jesus fez comigo. Você já parou para pensar o que é a salvação? Você já parou para pensar quem é você? O que você era? Pensa bem, a gente sendo crente, a gente faz besteira todos os dias, a gente pensa coisas ruins, a gente peca. E aí Jesus nos salvou, Ele nos chamou para ser servos dEle. E ainda mais, Ele nos chama para ser co-herdeiros. E Ele nos faz a promessa de ir para o céu, nós vamos morar no céu.
E quando eu me converti, eu ficava perguntando para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para expressar para Ti a grande gratidão do meu coração? Porque, Senhor, o que Tu fizeste por mim não tem preço. O Senhor me salvou. E um dia eu fiz uma oração que eu espero que todos vocês façam. Eu falei com Jesus assim: Senhor Jesus, nada que eu tenho tem valor diante de Ti, exceto a minha vida. Eu sei que ela é preciosa aos Teus olhos. Então a minha vida eu consagro para fazer o Teu trabalho. Então Deus chama. Às vezes você escuta um missionário falando. A missionária aqui foi para a África. Ela fala, eu falo mais um idioma, eu falo inglês. Aí ela fala 3 idiomas. Ela deve ser uma pessoa superdotada, uma pessoa muito especial aos olhos de Deus. Não tem nada de especial em mim. Eu sou tão especial quanto você diante dos olhos de Deus. Todos nós somos especiais diante dos olhos de Deus. E todos nós, Deus chama com um propósito. Alguns Deus chama para ser missionário, outros Deus chama para ser pastores. Eles dão esse título ministerial. Mas o maior chamado para todos nós que aqui estamos, independente se você é pastor ou se você é missionário, é um testemunho, é um chamado para todos. É o ser testemunha. Sedes minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali na minha igreja em Neves, agora eu estou dando discipulado. Eu friso para os novos convertidos: você tem um chamado da parte de Deus, que é ser testemunha. E como é que eu vou ser testemunha? Eu sou testemunha onde Deus me implantou. E a partir daí Deus vai estar trabalhando na minha vida. E nós continuamos aqui com a palavra, na palavra aqui. Então Jesus, ele pergunta para os discípulos: compreendeis? O versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Compreendeis, né? Compreendeis o que eu vos fiz. Será que nós temos compreendido realmente o que Cristo fez por nós? Você tem compreendido exatamente o que Deus fez por você? O que Jesus fez por você? Né? Nós vimos aqui que Ele deixou a sua glória. Ele desceu. Ele se revestiu. Ele deixou a sua... Ele, sendo Deus, Ele se humilhou, se tornando humano. Então, será que nós temos compreendido o que Ele tem feito por nós? Temos nós compreendido a dor dos perdidos? O que eles têm feito na tentativa de agradarem a Deus? Eu trabalhei no Senegal, como já foi dito aqui. Será que nós compreendemos a dor dos perdidos? Será que nós compreendemos o que Jesus fez por nós? A segunda pergunta: será que nós compreendemos a dor dos perdidos? No Senegal, sendo um país muçulmano, um dos pilares do Islã é o jejum. Todo ano eles jejumam um mês. E nesse um mês de jejum, os mais rigorosos, os mais religiosos, eles não engolem nem a saliva. Senegal, e muitas vezes o mês de Ramadã cai no período mais quente do ano. E eles não engolem nem a saliva. Muitas vezes, dentro de ônibus ou dentro de transporte público no Senegal, eu vi pessoas desmaiando por causa do jejum. E eu perguntar para eles assim: eu posso dar um pouquinho de água para ele? Ou eu posso dar alguma coisa salgada aqui, porque ele está passando mal por causa do jejum? Não, porque ele está passando mal. E eles falam assim: não, é Ramadã, ele está jejuando. O sacrifício que eles fazem. O jejum deles é tão extremo, e o medo deles de não jejuar é tão grande,
porque eles creem que Allah, que Deus vai castigá-los. E as mulheres no período delas menstrual, elas não podem jejuar, porque ela é considerada impura. Mas quando termina o mês, se ela está menstruada durante o Ramadã, ela vai falhar 3 ou 4 dias, ela não vai jejuar. Mas depois ela tem que pagar. Antes do próximo ano, antes do próximo Ramadã, ela tem que pagar. Ela tem que jejuar e pagar. Porque ela não pode começar o próximo jejum sem pagar o seu sacrifício. Tem que pagar. Será que a gente compreende o sofrimento deles? O medo, o terror que eles vivem? E sabe, eles fazem tudo isso. E se você pergunta para eles, você tem certeza, tem convicção que você vai morar no paraíso? Eles falam assim: eu estou fazendo tudo para ver se eu mereço um lugar lá no céu. Para ver se eu mereço. Eu estou jejuando, eu oro 5 vezes ao dia, eu dou esmola, e eu trabalho muito para ver se eu consigo fazer uma peregrinação até Meca, porque faz parte dos pilares do Islã. E eles sofrem muito fazendo isso. E tudo isso com medo pairando sobre a cabeça deles. Será que eu vou herdar o paraíso ou eu vou para o inferno? Será que nós compreendemos a dor do perdido? O sofrimento do perdido? A falta de paz? O medo que eles vivem continuamente? E nós somos convidados para entender que tudo que Jesus fez foi visando alcançar os perdidos. Temos nós compreendido o nosso papel como luz do mundo e sal da terra? Temos nós nos envolvido e vivido o ID de Jesus? Essa é uma pergunta para nós. Será que eu tenho vivido o ID de Jesus no meu trabalho? Será que eu tenho procurado ter oportunidade de testemunhar de Jesus? Porque não é só o pastor Wesley, né? E a pastora Cláudia que tem a obrigação de pregar. Todos nós, lembra? Deus chama alguns para o ministério, para o ministério pastoral, outros para ser missionários, mas todos nós somos convidados, chamados, convocados. Deus não convida, Ele te convoca. Ele te convoca, igual é um convocado, um soldado. Todos nós somos convocados a sermos testemunha, onde nós estivermos. Será que nós temos feito esse papel pelo qual o Senhor tem nos chamado, exercido esse ministério? E nós somos chamados para viver esse ID. E Jesus sempre me constrangeu pelo ID. E no processo de preparo para ir para o campo missionário, com muita dificuldade, muita luta, muitos obstáculos, um dia eu falei com Jesus: olha, Jesus, está escrito na tua palavra assim: como ouvirão se não há quem pregue? Isso depois de uma grande decepção. Me falaram que não ia me enviar, por causa disso, por causa daquilo. Eu já pronta para ser enviada para o campo. E aí eu falei com Jesus: olha, Jesus, é o seguinte, está escrito assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, para eu pregar, para eles lá do outro lado, eu preciso ser enviada. Como a igreja não está pronta para me enviar, então a minha responsabilidade eu entrego na tua mão. Não é mais minha responsabilidade, não é mais o meu problema. E isso eu dentro do ônibus, indo para uma congregação onde que eu trabalhava, fiz essa oração e fechei os meus olhos. E Deus me deu uma visão. Não sou de ter visão não, mas naquele dia Deus me deu uma visão. Ele me mostrou pessoas caindo no abismo. E foi uma das visões mais tenebrosas que eu já tive na minha vida. Vendo aquelas pessoas caindo no abismo, escutando o grito de terror e de horror das pessoas caindo no abismo. Eu abri os meus olhos extremamente assustada com aquela visão. Eu cheguei na igreja e eu confesso que aquele dia, durante toda aquela manhã, eu chorei. E falando com Deus: Deus, eu não vou me conformar com portas fechadas para ir cumprir aquilo que o Senhor me chamou. Porque é terrível imaginar pessoas indo para o inferno.
E nós precisamos ter a visão de que as pessoas que não aceitam Jesus vão para o inferno. A vida aqui é transitória. A gente luta, a gente corre, a gente faz tanta coisa. A gente se afadiga, a gente se preocupa. Muitas vezes a gente há preocupações inúteis. Extremas nossas preocupações. Mas a nossa maior preocupação deveria ser: esse meu vizinho, ele aceitou Jesus já? E meu pai, e minha mãe, e meus irmãos? Porque se eles não aceitarem Jesus, eles vão para o inferno. E aqueles que estão lá do outro lado do mundo, e os muçulmanos, e os hinduístas, e os budistas, que são as 3 religiões que mais resistem ao Evangelho hoje. Então, nós precisamos sermos incomodados com essa chamada para estar cumprindo o ID de Jesus. Então, Jesus aqui, ele sendo servo, é aquele que obedeceu o ID do Pai, né? Nós encontramos aqui ele mostrando quem ele é, o discípulo de Jesus. Então, a terceira lição, nós vemos a lição sendo ensinada. A primeira coisa que nós temos que fazer para realmente realizar a vontade de Deus é reconhecer o senhorio do Mestre. Ele fala com os discípulos: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Irmãos, é muito fácil ter Jesus Cristo, querer ter Jesus só como Salvador. E muito crente hoje quer ter Jesus Cristo só como Salvador, porque ele quer só a salvação. Mas se submeter ao senhorio de Cristo é outra história. Submeter ao senhorio de Cristo é dizer assim: não é mais a minha vontade, é a tua vontade que deve prevalecer. Quando eu voltei do campo, há quase 2 anos atrás, um pastor me chamou para conversar, e eu fui pregar na igreja dele. E aí um dia ele me chamou para conversar e ele perguntou para mim assim: Janete, conta para mim a sua história. E eu contei. Falei das dificuldades, ele queria saber as dificuldades que eu enfrentei, como é que foi, tudo. Ele passou muito tempo conversando comigo. Aí no final ele perguntou para mim assim: você se arrepende de alguma coisa? Porque, irmãos, fazer a vontade de Deus requer renúncia. Requer realmente se submeter à vontade de Deus. Aí ele falou comigo assim: você se arrepende, Janete, de alguma coisa? Você se arrepende de ter abrido mão, né, de constituir uma família por causa do chamado? Eu falei assim: não. Tem muita coisa que dói. Tem renúncias que a gente faz que dói. E quando você pensa, ou então quando você olha para trás, muitas vezes você sente dor por causa daquela renúncia. Mas nunca arrependimento. Porque eu me submeti à vontade do meu Mestre e Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Então assim, eu me submeti totalmente para fazer a vontade dele. Nas minhas fraquezas, na minha pequenez, nas minhas dificuldades, nos meus limites, com todas as minhas limitações. Mas eu me submeti. E Cristo, irmãos, Ele procura pessoas que se submetam ao senhorio dele. Onde você estiver. Eu não estou te falando para você largar tudo e ir, ou para você renunciar ao casamento, ou renunciar a uma carreira e ir para longe. Não é isso que eu estou falando. É perguntar para o Senhor: Senhor, qual que é o teu plano para a minha vida? Porque Ele tem plano na vida de todo mundo. Jesus tem os chamados para ser testemunha para todo mundo. E nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, como que tu queres me usar? Como tu queres usar a minha vida? Para que eu seja um instrumento teu. Porque Jesus nos deu exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo, irmãos. E aí às vezes quando a gente pensa de Jesus, a gente pensa assim: foi fácil para ele, o Filho de Deus. Foi fácil para ele resistir ao pecado. Foi fácil para ele renunciar. Não, irmãos. Não foi fácil para Jesus renunciar, não. Não foi fácil, não. Custou um preço.
E Jesus sabia que o preço era alto, muito alto. E quando Jesus estava para ir para a cruz, quando Jesus Cristo chorou, quando ele orou, e que as suas gotas de suor se transformou em sangue, ele falou com o Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade a ser feita na minha vida. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade? Porque Jesus, ele vislumbrava, ele sabia que ele seria, o medo de Jesus não era do escravo, o medo de Jesus não era da zombaria, o medo de Jesus não era a dor física, o medo de Jesus, o terror no coração de Jesus era a separação do Pai. Ele sabia que ele seria separado do Pai por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade inteira. E quando ele na cruz clamou, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquilo ali, ele estava no inferno, sofrendo a separação do Pai. Ele sofreu a separação do Pai para que eu e você tivéssemos vida, para morrer no meu lugar e morrer no seu lugar. Então ele sofreu e pagou um preço. E aí nós precisamos perguntar para o mestre: o que tu queres que eu faça? Qual que é o meu papel? E como tu queres que eu te sirva? Porque ele é mestre e Senhor. O discípulo de Jesus, o discípulo, ele precisa reconhecer o senhorio de Jesus, do mestre, e se submeter a ele. Nem sempre é fácil reconhecer o senhorio de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós reconhecemos o senhorio de Jesus naquilo que nos convém, né? Muitas vezes nós recebemos, às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus no meu bolso. Eu tenho dificuldade de ofertar, de dar o dízimo, porque Jesus pode ser Senhor de outras áreas, mas no meu dinheiro mando eu. Reconhecemos, às vezes nós temos dificuldade de reconhecer o Senhor e Jesus na minha vida emocional. Jesus pode guiar e ser Senhor em todas as outras áreas, mas com relação ao meu casamento ou meu namoro, é isso aí eu que decido. Mas Jesus nos convida a reconhecer o seu senhorio em todas as áreas. Então assim, segue o exemplo do mestre. Jesus fala aqui no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Siga o exemplo do mestre. Qual tem sido a sua atitude diante das lições que o mestre tem ensinado? Qual tem sido essa sua atitude? O mestre tem ensinado continuamente, todos os dias. O mestre tem ensinado. Você tem seguido o exemplo? Você tem obedecido? Ou você tem sido aquele ouvido, fechado o ouvido? Ou então deixado a palavra entrar no ouvido e sair no outro? E nós temos que seguir um exemplo. Jesus Cristo, no versículo 16, ele fala assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É humilde reconhecer que não é maior que o mestre. E muitas vezes é chocante, eu acho chocante a atitude de certas pessoas que se dizem servos. Muitas vezes nós nos dizemos servos, mas parece que a gente quer ser melhor do que Jesus. A gente não quer obedecer, a gente não quer sacrificar, a gente não quer se humilhar. E quando a gente está fazendo isso, o que eu estou falando? Jesus, você faz isso, né? Você é o mestre, você é o Senhor. Agora eu fazer isso? Eu não. Então, irmãos, ele requer de nós humildade para seguir o seu exemplo. Colocar em prática o ensino do mestre. Saber é bom, mas de nada servirá se não colocarmos em prática no serviço em favor do reino. Irmãos, conhecer a palavra é boa, é muito bom. Mas e colocar em prática a palavra? Estamos colocando em prática a palavra? Então vamos colocar em prática a palavra. Jesus, ele é conhecido. Então, olha, no versículo 18 fala assim para nós: não falo a respeito de todos vós,
vós, pois reconheço que quem escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, irmãos, nós precisamos ser conhecidos do Mestre, e nós somos conhecidos do Mestre. O Mestre nos conhece muito bem, sabe quem nós somos e como está a nossa situação. E nós precisamos nos submeter ao seu senhorio, sabendo que nós somos conhecidos do Mestre. E Ele conhece o que está no nosso coração. Então, se nós somos verdadeiros discípulos, para concluirmos aqui, se nós somos verdadeiros discípulos, nós não podemos, não devemos ignorar as necessidades ao nosso redor. Se nós somos verdadeiros discípulos, nós devemos sempre lembrar que Jesus, antes de ir para o céu, antes de retornar ao céu, Ele falou: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e de maneira simultânea. Se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que entender que nós devemos servir uns aos outros aqui. Se o Senhor nos enviar para longe, servir como Jesus ensinou aqueles pelos quais Ele deu a sua vida, nós iremos. Porque Jesus, Ele nos chama para sermos a sua testemunha, né? E nós devemos ter essa atitude, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. E para concluir também um pouco do meu testemunho, fui para o Senegal, depois de muitas dificuldades, no ano de 2001. À medida que foi passando, eu fui me preparando, tá, irmãos? Aceitei Jesus, fiz escola bíblica, Deus começou a salvar minha família, eu fui me preparando, e à medida que eu me preparava para ir para longe, eu não sabia ainda no começo, na medida que eu me preparava para ir para longe, ao mesmo tempo eu servia na minha igreja local. Seja bênção, tudo que Deus te colocar a mão para fazer, faça com excelência. É para limpar o chão? Faça com excelência. É para lavar os pés? Lave com excelência. Tudo que Deus nos colocar a mão para fazer, façamos com excelência, porque nós estamos fazendo para Jesus, hein? E eu lembro que quando Deus começou a falar comigo, a primeira vez que Deus falou comigo no mundo muçulmano, foi em 93, eu li um artigo no jornal sobre o Ramadã, a primeira vez que eu li sobre o Ramadã. E Deus, eu adotei no meu coração os muçulmanos naquele dia. E eu comecei a orar. Naquela época não tinha tantas informações como nós temos hoje. Eu corri atrás de informações. E eu comecei a orar pelos muçulmanos. Então, orar é uma maneira de servir o Senhor, hein? Então, no caminho da preparação, Deus foi abrindo portas, foi abrindo portas, foi abrindo portas. Uma das portas para mim que foi muito importante para mim foi ter a bênção dos meus pais. A minha mãe não era crente, mas mesmo sem ser crente, ela me abençoou para ir. Nem todos entenderam a minha ida, foi muito difícil para a família, mas a minha mãe me deixou ir. Então eu fui para o campus missionário em 2001, debaixo da bênção dos meus pais, debaixo da bênção das minhas irmãs, dos meus irmãos. Eu lembro Gislane, ela vai que ela não lembra disso não. Antes eu estava indo, antes de eu ir, ela estava chorando. Aí ela pegou e falou comigo assim: ô Dindinha, eu estou chorando, não é porque que você vai, porque eu estou feliz porque você vai. Porque você lutou tanto, trabalhou tanto, você quer tanto ir. Então eu estou feliz que finalmente você está realizando esse desejo tão intenso do teu coração. Mas sabe por que eu tenho medo, Dindinha? É de você morrer e a gente não te ver mais. Ela chorando e ela tinha medo de eu morrer. E eles não morrer longe deles. Aquilo mexeu tanto comigo que quando eu fiquei tão assim, que quando eu cheguei no Senegal, de muitos missionários morreram no campo do Senegal, que as famílias não puderam ter oportunidade de se despedir. Aí eu pedi Jesus, eu fiz uma oração para Jesus. Falei assim: Jesus, não é que a minha vida é preciosa aos meus olhos, mas eu sei que se eu morrer aqui, eles vão sofrer tanto.
Então vou te pedir uma coisa, não permita que eu morra aqui não, deixa eu morrer lá no Brasil. Então assim, eu pedi a Deus para não morrer no Senegal por causa deles, e Deus me trouxe de volta, e estou bem vivinha aqui, né? Talvez eu morra amanhã, mas se eu morrer amanhã eu já morro aqui no Brasil. Então foi assim que Deus me levou para o Senegal. Então eu quero terminar cantando uma musiquinha em Wolof que diz Amulo Moron, Amul Kumelio, Jesus Sunyubur, Amulo Moron. Amulo Moron, Amul Kumelio, Amulo Moron. Magalen, Magalingá, Santalen, Santringá. Então assim, a música fala assim, Amulo Moron, não há outro Senhor como tu. Jesus, o nosso Rei, não há outro Senhor como Senhor. Então, eu te louvo e eu te adoro, né? Magalen, eu te louvo. Santalen, eu te adoro, tá? Então, eu vou cantar esse corinho. Eu não sou muito boa para cantar não, mas se sair errado, aí vocês não reconhecem o ritmo da música mesmo, pensar, vai ver que é assim mesmo. Então, vamos lá. Diz assim a música. Amulo Moron, Amulo Moron, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Amulo Moron, Amulo Moron, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Maganin, Magangan, Maganin, Magangan, Amulo Moron, Amulo Moron, Jesus Unyubur, Amulo Moron. Dá para cantar? Então, Amulo Moron, Amulo Kumelio, Jesus Unyubur, Amulo Moron. Então vamos lá? Amulo Moron, Amulo Moron, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Amulo Moron, Amulo Kumelio, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Maganin, Magangan, Santalen, Santringá. Agora a última vez que vocês vão cantar, vamos lá? Amulo Moron, Amulo Kumelio, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Amulo Moron, Amulo Kumelio, Jesus Unyubur, Amulo Moron, Maganin, Magangan, Santalen, Santringá. Aleluia. Vamos terminar orando pelo Senegal. Aleluia. Estenda as suas mãos para a bandeira do Senegal e vamos levantar um clamor por essa nação. Para a palavra semeada ali, dar frutos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai santo e glorioso, muito obrigada por todo esse povo aqui reunido na tua presença. Juntamente com eles, ó Pai, nós levantamos as mãos, ó Pai, sobre a bandeira do Senegal e queremos abençoar esta nação. A tua palavra foi semeada durante muitos e muitos anos. Eu tive o privilégio de semear a tua palavra, Pai, no coração de famílias inteiras, de muçulmanos, de líderes, de chefes de família, de pessoas isoladas, a crianças, a jovens, a mulheres. Senhor,
Agora nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que se cumpra a tua palavra que diz: do mesmo jeito que a chuva e a neve caem e não voltam para os céus, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela caiu sobre a terra, do mesmo jeito a tua palavra, ela não voltará vazia. Então nós te pedimos que a tua palavra no coração dos senegaleses venha frutificar e dar frutos 60, 40, 60 e 100 por um, para louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.